Olá, galera! Nelson Paissandu vos falando. Vamos convocar o Senhor Jesus para participar de tudo que eu quero falar, com a ajuda dele, tá? Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, compareça, por favor. Ok. O que eu tenho para falar hoje é o seguinte. Eu fui preparado durante 76 anos e meio, para fazer isso que eu estou fazendo, que é pregar essas postagens através da internet. O lado mal é doido para acabar com a internet, né? Porque a internet é uma coisa que tem o livre-arbítrio, né? Tudo que é postado na internet tem um objetivo. Muita gente vai ler. E só algumas pessoas que Deus vai revelar, né? É verdade. Qualquer um é zona livre. Você pode falar o que você quiser, postar o que você quiser. Agora, a compreensão é o Senhor que dá, é o Espírito Santo que atua. Hoje vamos falar, para variar, né, dessas chamadas igrejas em geral, né? Essas igrejas aí que você vai, tá lá aquela barulheira infernal e tudo, e Jesus manda orar no quarto, tá todo mundo lá, aglomerado lá, aquela bagunça do caramba. Aí a internet é o seguinte, o mal não quer restringir a internet, porque com a internet, se você fizer uma pesquisa bem feita, você descobre tudo. Olha o que a internet está falando para mim, eu perguntei aqui a tradução real da palavra sinagoga. Sinagoga, que vem do grego, né? Sinagoga, é o que existia na época do Senhor Jesus. Veja bem, não existia essa palavra igreja. Não sei de onde saiu essa palavra. O significado da palavra sinagoga, porque a sinagoga tem um certo grau de credibilidade, porque Jesus frequentava a sinagoga, né? Mas a sinagoga não foi instituída para fazer o que essas igrejas fazem hoje em dia, né? Essas igrejas não tem nada a ver com o fundamento da sinagoga, né? Lá quando o começo do cristianismo, né? Não tem nada a ver. É completamente diferente da real que existia, né? Na época do Senhor Jesus. A sinagoga era para você estudar, entendeu? Para as crianças estudarem também, entendeu? Agora foi tudo deturpado, entendeu? Esse negócio de dinheiro não combina, porque o Senhor Jesus está lá em Mateus 10, tá? O Senhor Jesus, quando manda os discípulos pregar o que ele ensinou, que é o mais importante,
Ele, em nenhuma hora ele fala, olha, vocês vão fazer templos, tá? Quanto maior, melhor. Se puder fazer o templo de Salomão, cópia do templo de Salomão, melhor ainda. Ele não falou isso. O que está lá em Mateus 10? Lê lá, gente. Lê Mateus 10. Vê o que Jesus fala para os discípulos que passaram 3 anos com ele aprendendo, que ele é o mestre, ele estava ensinando. Aí quando ele está para ir embora, ele fala para os discípulos para ir fazer tudo que ele ensinou, curar, tirar os espíritos ruins das pessoas. Em nenhum momento ele fala, vocês constroem um templo, entendeu? Constrói um templo lá, legal, pega uma grana da galera e fala que é para o projeto do Senhor Deus. Em nenhum momento ele fala isso, ele fala, vai lá, vai e prega a palavra. Quando a pessoa não quiser ouvir, você sai fora. É isso que eu estou fazendo agora. Quem não quiser ouvir a palavra, eu saio fora, entendeu? Eu sou um cara, da onde eu vim, eu sou muito popular, eu conheço gente, tudo que é lugar, para onde eu vou eu conheço gente. Uma cidade grande, com mais de 5 milhões de habitantes, eu conheço muita gente. Então eu cansei de tentar acordar as pessoas que estava tudo errado através das minhas letras, das minhas músicas, né? Procura aí nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar músicas que eu tenho 40, 45 anos, 50 anos, e eu falando. Eu tenho uma música chamada Funeral da Natureza, veja bem, gente, tem mais de 45 anos a música, e tá falando. A música começa aqui, ó. No lugar de uma árvore, mais um monstro que nasce, vida pura que agoniza, por orgulho e por vaidade. A música tem mais de 40 anos. Entendeu? 45 anos que eu estou falando, tá errado, isso não tá legal. Acabaram com verde para construir espigão um em cima do outro. Por vaidade, né? Ninguém quer morar num lugar simplesinho, não. O Rio de Janeiro ele cresceu verticalmente. A cidade tem que crescer horizontalmente, não pode crescer verticalmente do jeito que o Rio de Janeiro cresceu. Eu falo na letra, eu falo inclusive que Deus não está gostando, né? Que o Cristo, Jesus, deve estar olhando, está na música, procura nas minhas redes sociais. Então a palavra sinagoga, eu achei aqui, ó, o termo correto da palavra grega, que é uma palavra grega, tá? Sinagoga, para o português, é sinagoga, é a mesma palavra, não muda nada, não é igreja, né? Eles traduziram como igreja, mas não é. O termo correto da palavra grega sinagoga para o português é sinagoga, não muda nada. A palavra tem origem no grego antigo, sinagoge, que significa assembleia ou congregação. Então essas igrejas disso, igreja daquilo, igreja não sei de quê, igreja, isso é tudo comercial. Você pode ter uma igreja que eu não vou nem falar o nome dessa desgramada, mas tem uma igreja que o nome da igreja na porta está lá, gigantesco o nome, né? O nome dessa congregação, dessa igreja, né? É monstruoso o nome. Aí embaixo tem o ridículo lembrete, Jesus Cristo é o Senhor, bem pequenininho. Isso é demagogia, gente. Isso é demagogia.
Deveria ser Jesus Cristo é o Senhor e bem grandão, né? Porque o Jesus é o Messias. Então teria que ser Jesus Cristo é o Senhor, bem grandão e embaixo pequenininho, igreja fulana de tal. Ainda dava para engolir. Agora, igreja gigantesca, o Senhor Jesus pequenininho, aí não, eu não engulo. Vocês engolem? Então é com vocês mesmo. A palavra tem origem no grego antigo, sinagogê, que significa assembleia ou congregação. Em hebraico, o termo original, Beit Knesset, que significa casa de reunião. Então, gente, a sinagoga não era para ficar tocando rock and roll, não era para ter guitarra, né? E a maioria dessas seitas, que são seitas, né? Você pode ver que geralmente lá em frente fica lá o pastor mor, com a sencla todo deles sentadinho, tudo lá em cima, né? Aleluia, aleluia, entendeu? Aí tem um coral, geralmente é só de menininha bonita, ninguém bota menininha feia para cantar. Os velhos geralmente são ignorados, tá? É mandamento honrar os anciões. A maioria, pelo menos a maioria das igrejas que eu participei, as últimas agora, foi como ancião e ninguém me ouviu não. O Senhor Deus não fala, porque é o seguinte, há uma confusão aí. Pelo menos aconteceu isso comigo. O mandamento é honrar pai e mãe. Ponto. Não tem honrar pai e mãe, aí aquele monte mas só vai honrar pai e mãe se isso, artigo tal. Não tem nada disso. O mandamento é bem específico, honrar pai e mãe. Ponto, acabou. Você tem que honrar pai e mãe porque foi usado pelo Senhor Deus para botar você no mundo. Então o pai original e a mãe original é mais importante de qualquer pastor que fica de bli no teu ouvido. Porque eles geralmente não querem que você ouça os conselhos do teu pai. Porque os conselhos do pai vêm de Deus, né? Porque Deus Deus não usou. Eu, por exemplo, eu tenho um filho e tenho 6 netos. Eles vieram ao mundo. E hoje ele tem uma família. Ele, a mulher e 6 filhos. Essa família foi constituída por quê? Porque o Senhor Deus me usou a mim e a minha ex-mulher, né? Para formar essa família. Mas não. Geralmente os filhos ignoram o pai e a mãe e vai e pega outros caminhos. Pastor, cantor, compositor, poeta, não sei o que. Não, gente. É o pai original dado por Deus que vocês têm que ouvir, cara. Entendeu? Para com isso de pegar influência de fora. Assim como Deus botou o teu pai original para ser teu pai, ele vai botar a palavra na boca dele também. Ele não vai... O pai, por mais ligado que não seja, ele jamais vai fazer mal. O Senhor Jesus não fala isso? Né? Que até os gentios cuidam bem do filho. Então, gente, é isso aí, tá? É para vocês abrir a cabeça, pensar bem. Não há necessidade de frequência de templo, não há necessidade de você pegar conselho com esses idólatras, né? Que esses caras que estão aí, esse pastor, isso é tudo uma raça do caramba. Isso é tudo que o Senhor fala, previne o tempo todo. Eles estão vestidinhos de cordeiro, de cordeirinho, mas são verdadeiros lobos ferozes. Jesus previne isso o tempo todo.
Acorda, gente, acorda. A verdadeira pessoa que gosta de você é o teu pai. Pai de sangue, que botou você no mundo junto com a tua mãe. Esse é o verdadeiro amigo, né? O Roberto Carlos tem uma música aí chamada, né, do que ele fez pro pai aí, né? Onde ele fala isso. O pai é o verdadeiro amigo. E a palavra amigo, no conceito do Senhor Jesus, é muito forte, gente. É muito forte. Sabe o que Jesus fala sobre a amizade? Que o verdadeiro amigo dá a vida pelo amigo. Todos os meus amigos, sempre que precisou, eu sempre entrei na frente. Se precisasse dar a vida, eu daria. Pelo um amigo meu, eu daria. E dou até hoje. Então, o pai é o verdadeiro amigo. Jesus explica isso bem, tá no evangelho dele. Ele fala da importância da amizade, que ele compara que ele deu a vida pelos amigos, né? Quando ele foi preso, ele não entrou na frente, ele estava com os discípulos todos, ele entrou na frente. Não, eu sou o Messias, o Jesus aqui, prende a mim, deixa eles de mão aí. Esse é o verdadeiro amigo, né? O Senhor Jesus dá como exemplo. E como o homem é muito difícil, eu, por exemplo, acho que não conheci nenhum amigo que daria a vida por mim, não. Eu dou a vida por qualquer amigo meu. Eu dou. Agora, eu nunca conheci um amigo que chegou e falou para mim, pô, cara, eu gosto de você pra caramba, você é meu amigão. Apesar de que eu devo ter conhecido algum, teve um que eu conheci que morreu, que esse aí, se eu estivesse andando com ele na rua, eu tenho certeza que se tivesse alguma situação de perigo, ele ia intervir. Infelizmente ele morreu. Foi pouquíssimos, né? Você vê a quantidade de pessoas que eu conheci, não tem. Então é isso aí, gente. Eu já estou falando de outra coisa. É para falar sobre, alertar sobre as pessoas dessas igrejas. Toma cuidado. Lê, meu Deus, eu falo o tempo todo, lê o Evangelho, lê Mateus, Jesus explica tudo, está lá no capítulo 24. Ele explica tudo. Vocês estão sendo enganados, o salário que vocês recebem do trabalho de vocês é uma coisa consagrada pelo Senhor Deus, é Ele que dá esse salário para vocês, e vocês pegam uma parte e dá para as seitas, dá para o diabo, né? Eu estou falando, né? Eu estou falando. O Senhor Jesus previne, olha, se você resolver me seguir, você vai ter grandes dificuldades. Eu tenho mesmo, eu estou sozinho, não tem ninguém. A maioria das pessoas acha que eu sou maluco porque eu não estou de terninho, gravatinha, bonitinho, né? Como mandam as grandes empresas, né? Hoje eu estou com a camisa do Botafogo, ó. Por que a camisa do Botafogo? Porque eu gosto do Botafogo, eu gosto de futebol, eu sou um servo de Deus, mas eu gosto de esporte. O esporte é antigo, o esporte é arte, né? O futebol é arte, né? Até os anos 58, o Brasil foi campeão, em 58. De 58 para cá, né? Que o futebol no Brasil, ele começou a pegar mesmo depois que o Brasil foi campeão na Suécia, com Garrincha, que jogava nesse time aqui. Garrincha foi muito bom, né? Procura na internet aí, galera, vocês que só pensam em Cristiano Ronaldo, em Messi, procura aí os jogadores antigos aí que antigamente, hoje, por exemplo, você só tem um Cristiano Ronaldo e um Messi. O Cristiano Ronaldo não está nem na Europa, só tem nem o Messi.
Então quando aparece um Neymar da vida, ó, fica todo mundo naquela, né, nessa época que o futebol era futebol arte, todo time tinha um, dois Pelé da vida. Apesar de que Pelé foi excepcional, né? Entendeu? Mas era uma época que o futebol, o confronto de dois times, tinha sempre dois, três gênios da bola, né? Aí era muito bonito você assistir o jogo. Agora não, agora é força física, não sei, vê esse Cristiano Ronaldo aí, o cara parece uma máquina. Parece uma máquina o cara. Até quando o cara é craque mesmo, não gosta nem de malhar muito, a verdade é essa. Tá bem, gente? Já estou falando de futebol também, é porque eu gosto de futebol. Sinto saudade da época que o futebol era futebol mesmo, né? Não isso que é agora, hoje em dia, brincadeira, não. Tô fora. Tá bom? Então, tá aqui, tá, gente? Qualquer coisa que você tenha dúvida, procura na internet, que a internet tem resposta para tudo. Desde o momento que você faça faça uma pesquisa, né, bem feita, você consegue tudo. Que eu estou procurando aqui no computador alguma coisinha aqui para mim falando de sinagoga aqui, mas tá difícil. Tá difícil pra caramba. Aqui, ó. O que é sinagoga? Significado, função e importância religiosa. Vamos ver? Vamos ver. A sinagoga é um espaço central na vida religiosa e comunitária do povo judeu. O povo judeu é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas a gente tem que aceitar, porque é o povo que ele escolheu para ser o povo dele. Entendeu? Aí você tem raiva disso. Ele fala que se você ficar com raiva do judeu, ele não gosta. Porque o povo, ele é Deus, cara. Ele é o tudo, é o todo, é o infinito. Ele escolheu o povo judeu para ser o povo dele. Então a gente tem que calar a boca e pedir humildemente para ele incluir a gente também no reino que ele vai dar para a gente no futuro. Para que esse negócio de ficar contra judeu, o povo judeu é o povo original do Senhor, do Criador. Aí tem essa pinimba aí com o judeu aí, mas estão pagando. Na Segunda Guerra Mundial foi 6 milhões de judeus assassinados. Quando mataram o pai do Senhor, né? O Pôncio Pilatos lavou a mão, vocês é que querem matar, eu estou lavando minha mão, não tem nada com isso. Aí os judeus não falaram, se ele for o justo mesmo, o Filho de Deus, que caia sobre nós tudo de ruim e do nossos filhos, nossos netos, estão pagando até hoje. Naquele acidente que teve lá no New York Center, né? Naqueles 2 prédios lá que os palestinos entraram com um avião lá e conseguiram derrubar, aquilo ali era o centro do centro financeiro mundial. E como os judeus são muito ricos, ali tinha judeu pra caramba. Tinha muita coisa valiosa ali, virou tudo pó. Estão pagando, né? Porque o Senhor Jesus morreu, foi mais por politicagem, né? Porque, infelizmente, no sistema do mundo, quando você resolve não entrar no sistema, você fica contra o sistema. O sistema quer te eliminar de qualquer jeito. O sistema faz muita coisa, né? Ele faz 2 coisas. Se você concordar com eles e fazer o que eles querem,
O sistema te dá tudo, é o diabo, né, gente? Te dá tudo. Mas se você for contra ele, vai... Essa é a diferença de Deus e o diabo, a diferença. Deus, ele fala para você, olha, isso aqui que você tem que fazer é o certo, é o correto. Mas se você quiser fazer outra coisa, eu te dou o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. E sai de cena. O diabo não, meu amigo. O diabo fala, opa, peraí, eu te dou, como ele fez com Jesus, né? Olha, eu vou te dar tudo aqui do mundo, vou te dar tudo, mas você tem que me adorar. É o que o diabo quer ser Deus. Mas Deus não ensinou o pulo do gato para o diabo. Então o diabo nunca vai ser Deus. Mas o diabo exige isso, para ele te dar alguma coisa, só se você der a tua alma para ele. Não tem várias pessoas aí, inclusive famosos, que faz pacto com o diabo? Eu não, eu tô fora, eu fiz pacto com Deus. Quando era garota ainda, eu fiz um pacto com Deus. Senhor, não sei de nada. Toma minha vida, toma meu espírito, toma meu eu, tudo para o Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser. Aí me transformou nessa figura que eu sou hoje. Polêmica, né? Lá no Rio de Janeiro eu sou muito polêmico, né? Mas é isso aí, gente, tá bom? Então a sinagoga é um espaço central na vida religiosa e comunitária do povo judeu. Sua função e sua importância é fundamental. Este artigo detalhado aborda esses aspectos, além de responder às perguntas mais frequentes relacionadas ao tema, proporcionando uma visão completa e otimizada para o mecanismo de busca. Aí vem, o que é sinagoga? Definição, só vou ler isso aqui, tá? Definição de sinagoga. A palavra sinagoga tem origem no grego sinagoge, que significa reunião ou congregação ou casa de oração. Não a tradução do grego para o português não tem a palavra igreja. Então você vê que já está meio fajuto esse nome, né? Igreja disso, igreja não sei de quê, igreja daquilo outro, santos dos últimos dias. Tem uma igreja aí que é a Assembleia. Esse aí pegou pelo menos um dos nomes que é traduzido para sinagoga. Agora, mão de Deus, não sei o quê, entendeu? Deus está aqui, Deus está lá, isso aí é tudo blá blá blá, não acredita nisso. Segue o que o Senhor Jesus fala, ele é o único pastor e ele previne que na época que nós estamos vivendo ia aparecer um monte de gente. Opa, vem cá que Cristo está aqui, vem para cá. Qualquer igreja que você frequenta, dessas igrejas fajutas, eles falam logo, ó, aqui é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. O resto é tudo caô, né? Como falam no Rio, é tudo caô. É tudo mentira. Mas toda a igreja, né? É santo dos últimos dias. Se você falar em outra igreja lá, você é escorrachado rapidinho. Todas as igrejas evangélicas não pode falar. Não, o Senhor Jesus, eles têm horror do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é messiânico, ele não quer saber de dinheiro. Essas igrejas só querem saber de grana, gente. Acorda para isso. Lê o Senhor Jesus, que ele ora sozinho, lá com a Bíbliazinha em cima da mesa, que ele vai chegar junto, como chegou para mim. Vocês vão parar com esse negócio de esses caras internados, entendeu? Todo cheio de terno, todo, né, igual uma empresa. Pô, será que vocês não veem que esses caras que estão lá em cima do púlpito não tem nada de santo? Cheio de erros. Eu conheço pastor que é cheio de erros. A maioria dos pastores é casado com novinha, né? Cadê a mulher que ele teve desde
que juntou com ele quando ele não era nada e batalhou com ele. Cadê a mulher? Abraão foi casado com a Sara e morreu com ela, não pegou uma novinha não, né? O Senhor Jesus, quando ele pregava as boas novas, que ele fala, que ele veio para pregar as boas novas, ele pregava junto com os discípulos, não tinha uma roupinha especial para eles não, um lugarzinho para eles comer legalzinho assim, para gente servindo. Pô, no exército é brincadeira, cara. Eu fui servir, eu fui convidado a me retirar pelo fato de eu ser indisciplinado. Não cheguei a ser expulso, não. Saí mais por indisciplina. Pô, é brincadeira. Porque no exército quem batalha mesmo é o soldado. O cabo um pouquinho também, né? O sargento não. O sargento é um elo de ligação lá de cima dos poderosos, que não faz nada, só mama no teu dinheiro que você paga os impostos e vai para a conta deles. Salário, quanto é que é o salário aí de um coronel? Olha aí. O que eles fazem? Já foi para uma guerra? Não tem guerra no Brasil. Mas o cara ganha, um coronel deve estar ganhando no mínimo 20 mil reais. O soldo, né, desses caras, desses pilantras, são tudo pilantra. Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu morro pelo meu Deus. Eu morro pelo Senhor Jesus. Vou morrer pela pátria. A pátria morre por mim? Claro que não, né, gente? Então acorda. Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso vai contra o que o Senhor Jesus fala. Ele não diz que primeiro é o Pai dele, o primeiro mandamento, acima de tudo e de todos não está o Senhor Deus? Então como é que eu vou no juramento de bandeira, eu vou jurar que se precisar eu morro pela pátria? E onde é que fica Deus nessa brincadeira aí? Eu fiz o juramento, aquilo ali é um juramento com o diabo, né? Não é com Deus. Deus fala que você tem que amar, o primeiro mandamento. Jesus pergunta a ele fala qual é o mandamento mais importante, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Desde o momento que você vai servir exército, mas aqui no Brasil ainda tem, o Deus ainda perdoa ainda, por quê? Porque é obrigatório, né? Já está errado também que Deus dá o livre-arbítrio. Você aqui no Brasil, você é obrigado a votar, você é obrigado a servir o exército, é obrigado a um monte de coisa. Você é obrigado a estudar, fazer um vestibular para pegar um canudo de doutor, você é obrigado, aqui é a terra do obrigado. Nos Estados Unidos não é assim não, lá é opcional, você serve se quiser, pelo menos tu vai para a guerra consciente. Aqui não, se vier uma guerra, o soldado vai para a guerra, mas vai obrigado, porque ele foi obrigado, ele não ele é obrigado a servir, é obrigado. E qual é a função dos que estão lá dentro, que estão mamando aquele salário monstruoso, é fazer a cabeça dos soldados, que eles é que tem que pagar o pato se tiver uma guerra. Ó, se tiver uma guerra, porque está escrito no juramento da bandeira que o que o teu superior falar está acabado. Você tem que cumprir, mesmo que for uma coisa contra a lei de Deus. Eu não consegui engolir muito isso não. Aí eu fui excluído para o bem da disciplina. Ainda bem, graças a Deus, que eu não jurei essa maldita bandeira. Não tá, o Senhor não fala que para não adorar a estátua, essas coisas? Como é que eu vou? Eu fiz taekwondo e lá tinha que formava e tudo, fazia o exercício para aquecer e tudo, depois formava todo mundo, tinha duas bandeiras, bandeira do Brasil e bandeira da Coreia. Aí tem que cumprimentar a bandeira do Brasil, nós somos brasileiros, ali na hora da bandeira do Brasil, eu cumprimentava, mas com muito mau gosto, porque eu não gosto de cumprimentar nada, de adorar nada, eu adoro Deus, entendeu?
Aí depois virava para a bandeira da Coreia, aí eu cheguei, falava uma palavra lá em coreano. Que é isso, cara? Sou brasileiro, falo português, minha bandeira é brasileira, como é que eu vou cumprimentar a bandeira coreana, cara? Eu nasci aqui, Deus me botou no Brasil. E uma vez, porque na Coreia, os primeiros professores de Taekwondo que vieram para o Brasil, o primeiro foi o Lee. Tinha uma academia lá na Voluntários da Pátria. Depois passou para o Kim. Esse Kim, ele formou o meu professor. Na época que eu fazia Taekwondo, teve uma vez que ele participou do aquecimento, que ele ia participar da aula junto com o professor de Taekwondo meu, que era um amigão meu. Aí o Kim tá lá, né? Um coreano pequenininho, cara, cheio de marra, desse tamanhozinho. Porque pegava o Taekwondo para esse negócio de... eu lembro do Naranja, lá da Naja, bota o pé lá em cima, pé aqui, pé lá, e acho que não, que nada, numa briga vera mesmo, eu cansei de quebrar a cara de tudo que é lutador que apareceu na minha vida, eu nunca tive medo. Aí eu tava lá, aí acabou o aquecimento, todo mundo forma nas bandeiras, aí cumprimenta a bandeira do Brasil, depois cumprimenta a da Coreia. Eu nunca cumprimentava, eu ficava na minha. Aí esse tal de Kim estava atrás de mim, ele viu que eu não cumprimentei a bandeira da Coreia, ele veio por detrás, me deu um cascudo, cara, um cascudo, pum, na minha cabeça, eu falei, que isso? Aí eu olhei para a cara dele, eu olhei para a cara dele, eu ia partir para cima, não queria saber que era Kim, Jin, entendeu? Não queria saber, ia partir para dentro dele, ele falou para minha cara, olha a bandeira, o português dele era meio ruim, que ele tinha acabado de chegar da Coreia, apontou para a bandeira, eu falei, legal, e aí? Aí ele ficou na dele, que eu ia partir para dentro dele, eu era faixa branca, hein? E eu nunca tive medo de faixa vermelha, faixa preta, eu só treinava com graduado. Quem é da Nádia da antiga aí vai testemunhar. Eu era faixa branca, mas eu só treinava com graduado. Eu não treinava com faixa branca, porque eu vim da rua, eu vim da luta de rua, eu era lutador de rua, sabia um monte de coisa, né? Entendeu? Então, gente, cuidado com o que vocês aprendem nessas igrejas, né? Chamadas de igreja, que de igreja, eu mostrei aqui que não tem essa tradução de igreja, não tem na tradução original do grego. Tem algumas igrejas que não tem nome, né? Para não chamar muita atenção, né? Mas tem, você quer ser batizado? Não, você só batiza quando ele quiser, quando o pastor quiser, quando fizer um curso. Está na escritura lá que quando a gente tiver com algum problema, a gente procura o pastor para o pastor orientar. Eu procurei, estava com problema com meu filho, procurei. O que o pastor fez? Pegou uma caneta, fala aí, vai falando aí anota. Aí anotou tudo. Eu fiquei esperando. Ele dá um conselho, né? Falar a verdade, mas ele não podia falar a verdade com meu filho, não podia falar que meu filho ia abrir o olho e ia sair fora. Falou nada, anotou e ficou na dele, nunca mais apareceu. Bom dia, boa tarde, boa noite, sumiu. E esse pastor ele é fortíssimo, porque ele mistura o que ele aprendeu nas outras igrejas que ele teve, misturou com o que ele aprendeu nas Forças Armadas, e a posição dele nas Forças Armadas era, acho que se não me engano, era sargento. Sargento é o elo dos poderosos com soldado. É o sargento que pega tudo lá que os caras querem e depois passa para a tropa. Aliciamento, o nome disso, né? Convencer
o coitado do garoto que está lá, que geralmente é novinho, 17, 18 anos, né? Aí eles fazem a cabeça, ó, você tem que ser assim, tá? Quando chegar um coronel aí, você tem que bater continência, que continência é amém, né? É que os pastores gostam de falar isso pra caramba. Já notou que nos cultos, geralmente, o pastor adora falar aleluia, amém. Tem pastor aí que fala amém 300 vezes, aleluia 500. O Senhor Jesus ensinou, tá nas escrituras, eles não falam isso. O Senhor Jesus ensinou o Pai Nosso. Por que eles não oram o Pai Nosso nessas assembleias da vida aí? Ninguém ora o Pai Nosso, né? Porque a oração do Pai Nosso é o fundamento, né? O Senhor Jesus, ele já começa humildemente, que ele é humilde. Ele fala, a pessoa tem que servir para ser servido. O Pai Nosso começa como? Começa Pai Nosso. Você vê a humildade dele. Que Pai Nosso? Ele é o único, ele é o Filho, ele é o Messias. Ele podia começar, meu Pai que está no céu, por favor, faça isso, isso, isso. Não, ele começa Pai Nosso, porque ele fala que Deus é Pai de todo mundo. Ele chama as pessoas que estão com ele irmãos. Olha a humildade do Senhor Jesus. É porque esses pastores fajutos não tem. São tudo soberbo. Adora quando chega nas igrejas dele, entre parentes, quando ele chega, todo mundo para tudo para ir lá. Tudo bem, pastor? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Conseguiu fazer isso comigo por causa meu filho e meu neto estavam de escudo. Aí conseguiram fazer minha cabeça, mas o Senhor me alertou, saí fora. Bom, tá dado aqui. Atenção, galera, atenção. O Senhor Jesus é o pastor. Se tranca no seu quarto e ora baixinho, que se você estiver com o coração legal, o Senhor Jesus vai abrir teu olho. Para de dar dinheiro para esses caras, cara. Os caras são riquíssimos. O Senhor Jesus não construiu um templo, ele não pegou num tijolo, ele não pegou num real. Inclusive quem cuidava das finanças da época dele foi o que traiu ele, né? Geralmente quando é ligado, mistura Deus com dinheiro, acaba ruim, né? Vocês sabiam que quem traiu ele não foi o Judas Iscariote? Ele que coordenava as doações que apareciam. Olha o que ele fez. Se vendeu, né? Gostava muito de dinheiro. Isso aí, gente. Se vocês estão procurando um pastor de terninho, gravata, bonitinho, falando bonito, falando para a paçoca, que fala tudo que está escrito lá no Antigo Testamento, que eles aprendem tudo, que nem advogado de cadeia, né? Eles aprendem tudo para poder passar para vocês uma imagem que ele que está falando a verdade. O Senhor Jesus não está falando, não. Escuta, preste atenção do que está escrito. Entra no meu YouTube, Nelson Paysandu com Y, 2S. Lá no meu canal, eu tô lá falando um monte de besteira, como eu tô falando, que eles falam que eu tô falando besteira, né? Tá lá. E lá tem um link da minha rádio, lá é só clicar que você vai direto pra minha rádio. A minha rádio estão pedindo doação, mas não sou eu que peço não, é a plataforma onde eu boto a rádio, eles pedem dinheiro. Aí é problema deles, não tem nada com isso, eu não peço. Eu tô imbatível, não ganhei R$1 ainda com a minha pregação, é tudo de graça. É como ele manda, né? Em Mateus 10, olha como é que eu decorei isso. Mateus 10, versículo 8. Jesus fala para não pedir grana. Acorda. Beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus. E que Deus cuide de todo mundo e não se esqueça de mim, tá? Porque sem Deus eu não sou nada. Beleza. Beijão.